Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento: Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 36266979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique, 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. O Centro Espírita Fé, Esperança, Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje é uma manhã fria, gostosa na cidade de Jaú. Temperatura ainda, vamos dizer assim, agora de manhãzinha, até agradável pelo frio, pelo inverno. Nós estamos ainda quase na finalização desse inverno, mas está gostoso agora de manhã. Deu para dar uma passeada. Comigo, hoje estou online, mas temos no estúdio, Edson Maldonado, Anderson Moura. Mais alguém? O Maurício está aí? Não? Então vamos lá. Edson Maldonado, Anderson Moura estão no estúdio.
e o nosso querido convidado Aloysio Elias, da cidade de Uberaba, que vai conversar conosco hoje a respeito do tema O Bom Pastor. Muito bom dia, Edson Maldonado. Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson, Guilherme. Bom dia, Aloysio. Muito obrigado por nos atender. Realmente tá friozinho lá fora. Você foi gentil que falar que tá frio, tá gostoso. Para quem gosta de frio, tá bom. Bom, gente, antes do recado, terça-feira agora nós vamos ter um evento diferente lá no Cefec. O André Gandolfo, lá de Jales, que vai fazer a palestra, vai lançar o livro dele, vai trazer o livro dele e também vai fazer lá uma palestra musical que ele costuma fazer. Ele esteve ano passado lá no Verdade e Luz, em julho, e essa vez ele vai fazer aí, vai correr a região e vai estar lá no Cefec, terça-feira, às 20 horas. Então fica o convite aí, pessoal, vamos lá prestigiar esse grande divulgador, músico, um artista, se apresentou em outros países, inclusive, recentemente esteve em Portugal e vai trazer o livro dele para lançar para a gente lá. Vamos aproveitar, já adquirir o livro, já pega um autógrafo, né, uma dedicatória lá e vamos prestigiar o que é importante. Vem lá de Jales, né? É bom a gente ir lá dar uma força. Bom dia, Anderson Moura. Bom dia, Rick. Bom dia, Aloysio, Edson. Bom dia, Guilherme. Bom dia ao pessoal aí do chat que já está entrando e os demais que ouvem a rádio pelas ondas da AM. Hoje um dia fresquinho mesmo, tá meio geladinho, né? O Edson foi mais realista aqui conosco, tá mais gelado demais, tá bem geladinho, tudo de blusa aqui. Eu vou passar também a palestra de hoje lá no Cefec. Hoje é com o José Luiz Nogueira, de Bauru, e o tema dele é A Fé Transporta Montanhas. Uma palestra muito boa dele, primeira vez no Cefec, uma estreia, muito gostoso. E vamos lá, Rick. Sempre mandando um abraço na técnica para o Guilherme, que está sempre nos ajudando, nos dando o apoio necessário para a realização desse programa. E temos o sorteio hoje de 2 livros. Quais são, Maldonado? Vamos lá. Visão Espírita do Evangelho, de Rogério Coelho, da editora, nossa senhora, Mitos Books, parece o nosso amigo aí, patrocinador. E o Porquê as Coisas Ruins Acontecem, que o mundo espiritual tem a dizer, da editora Prumo, Gordon Smith. Esses 2 livros de hoje. Para você que está nos assistindo e também nos ouvindo, né, pelo Facebook, e escrevendo no chat, dando seu bom dia, automaticamente já estará para o sorteio desses 2 livros, concorrendo, tá certo? Aloysio, meu irmão, gratidão por aceitar o nosso convite. E vamos conversar hoje um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre, sobre o bom pastor. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Grande abraço ao pessoal da região de Jaú, né, e interior de São Paulo como um todo, e todos que acompanham o programa pela internet também. Muito, muito grato pela oportunidade de estar conversando com vocês. Muito bem. E qual a importância do ensinamento do Mestre quando ele fala sobre essa passagem do bom pastor, Aloysio? Talvez seja um pouco difícil para nós, né, encarnados no ambiente ocidental, no século XXI, sentir a importância, a relevância da atividade de pastoreio na cultura de Jesus no século I, né, na Palestina do século I. Mas, no meados do século XX, mais ou menos, um antropólogo britânico chamado Kenneth Bailey, ele fez um trabalho interessante. Ele ficou alguns anos vivendo com as tribos de beduínos no interior da Palestina, que ainda vivem da mesma maneira como viviam os nômades no tempo de Jesus, né? Ou antes de Jesus, ainda na civilização hebraica, na Antiguidade Oriental. E ele fez uma experiência. Uma noite, em volta da fogueira, como é de costume entre os beduínos, ele contou a parábola
do bom pastor, né? Na verdade, ele contou a parábola de Jesus das 99 ovelhas que ficam no redil e aquela que se perde, que está no Evangelho de Lucas, para esses pastores. E a reação deles foi impressionante. Todos banhados em lágrimas. E aí o Kenneth Bailey ele conseguiu perceber, para alguém que depende das ovelhas, que depende dessa atividade pecuária no deserto, no Oriente Médio, a relevância de uma ovelha, a importância de uma ovelha que se perde, ou a importância das ovelhas guardadas no redil, é algo que dificilmente a gente vai conseguir captar aqui no Ocidente, né? Daí a importância, para compreender muitas das parábolas de Jesus, a gente conhecer também o contexto cultural em que elas foram narradas, né? E a estratégia brilhante de Jesus de sensibilizar as pessoas através daquilo que era vital para a vida comunitária, né? Como, por exemplo, a atividade do pastor e a importância das ovelhas para a sobrevivência daquela comunidade, né? Agora, o trabalho que Jesus faz de conexão entre a realidade de sustentabilidade, a necessidade de sobrevivência dessas comunidades com as necessidades do espírito imortal, realmente é coisa de gênio celeste, né? Jesus, além de gênio na governadoria do nosso orbe, era um exímio contador de histórias, né? E ele faz isso quando ele toca na metáfora do pastor, na metáfora da ovelha, que aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e aparece no Evangelho de João, que é a passagem que a gente optou por estar comentando hoje, né, em conversa prévia com o pessoal, para tratar a questão do bom pastor, né, a figura do bom pastor e as ovelhas guardadas no redil. Muito bem. Aí, qual que é a responsabilidade, então, de se ser um bom pastor aliado aos ensinamentos do mestre para nós, Aloysio? Olha, aí a gente tem que entender o que era ser um pastor naquele período, né? Quais eram as funções, qual que era a importância do pastor para a vida dessas ovelhas. Porque uma coisa é falar da importância das ovelhas para a comunidade, e outra coisa é falar a importância do pastor para aquelas ovelhas. Primeiro, porque essa metáfora é muito forte para o povo de Israel no século I, porque Davi, o rei Davi, ele foi um pastor. Antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas justamente na localidade onde Jesus nasceu, em Belém, né? E a região, a topografia ali é muito escarpada, né? Então você tem regiões, picos, que chegam a 710 metros acima do nível do mar, e regiões de vale que chegam a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, é uma região de picos e de vales, né? E o pastor, ele tem que conduzir as ovelhas dentro dessa topografia. Então, quando ele quer dessedentar as ovelhas, ele tem que procurar o fundo dos vales, porque o desgelo, principalmente no Monte Líbano, né, na região mais norte, né, da Palestina, o desgelo das montanhas faz com que as torrentes corram entre os vales, né? E é ali que estão os regatos. E aí ele tem que conduzir as ovelhas e conduzir com carinho, porque tem um detalhe curioso. A ovelha, ela é muito... como ela é naturalmente uma presa na natureza, ela não é predador de nada, né? A não ser da grama, né? Então ela sente muito medo de tudo, né? Qualquer ruído mais forte, ela se assusta. Então ele tem que chegar com ela nesse regato com cuidado, porque se a água estiver muito agitada, ela se assusta, ela não chega na água para se dessedentar. Então ele tem que procurar a localidade em que a água corre mais calma, para dessedentar ela. Mas ele tem que fazer isso atento ao céu, porque eu não sei como que é aqui no estado de São Paulo, no interior, mas aqui em Minas, né, também muito montanhoso, então a gente chama de toró, né? Quando chove muito forte no topo da serra, você pode tomar cuidado se você estiver num córrego, né? Que aqui em Minas a gente chama de corguinho, né? A gente tem que tomar cuidado porque a água vem varrendo tudo, né? E o pastor de ovelhas tinha que ter esse cuidado. Porque se a água viesse muito forte, podia levar todo mundo embora, né? O pastor, a ovelha. Então, quando ele via sinal do céu escuro, sinal de tempestade, aí ele tem que fazer o movimento inverso. Ele tem que subir com as ovelhas para o topo da montanha.
porque no topo da montanha é calmo. E mais, é o topo da montanha que recebe maior incidência solar. Então é lá que tem o pasto verde, é lá ele leva ela para apacentar. E é lá que vai ficar o redil. Então ele faz esse movimento, né? Leva ela até o fundo do vale, mas ele tem que resgatar ela do fundo do vale para o topo, para ela poder pastar e poder, à noite, ser guardada no redil. Porque é à noite que os chacais, os predadores saem, e à noite também que aparecem os ladrões, os salteadores, né? E aí, dentro do redil, que era um cercamento com uma muretazinha de pedra, né? Que eles organizavam, encaixando as pedras, e tem a porta das ovelhas, lugar por onde as ovelhas entram. Ali fica um pastor de guarda, né? Quer dizer, a gente vai contando isso e parece que é só informação de curiosidade, mas é metáfora do começo ao fim. Porque a vida da gente é altos e baixos, né? Em termos vibratórios, por exemplo, né? Você pega o começo do seu dia, nós estamos iniciando o dia, e ali do início do dia até a hora de dormir, você oscila vibratoriamente, né? Momentos de escuridão no fundo do vale, em que o astral abaixa, em que a faixa vibratória é negativa, a influência externa é nociva, ou então a gente é invigilante. Você está no fundo do vale. Aí a espiritualidade amiga tem que conduzir a gente para o topo, né? Tem que elevar nosso padrão vibratório. Isso a gente consegue através da prece, de um programa de rádio, de uma boa leitura. Aí a gente eleva o padrão vibratório. Aí vai para a região de segurança. Mas quando você está nessa região de segurança, né, onde a gente é apacentado pelo bom pastor, ali ainda existem os perigos, né? Os perigos, as feras, né, os predadores, os assaltantes, que são, às vezes, não vamos dizer assim, adversários externos, personificados em companheiros desencarnados ou encarnados, mas talvez até uma leitura infeliz, um programa de televisão infeliz, um filme mais negativo, isso pode, de repente, retirar a gente do redil, da segurança do redil. Então, o pastor está ali guardando com segurança a porta das ovelhas, né? Essa é as conexões que a gente faz entre a figura, a importância do pastor para a nossa vida. Quem conduz a gente nesse ambiente hostil, né? Legal. Podemos dizer, então, que Jesus seria o nosso bom pastor e nós, as suas ovelhas, a grande maioria ainda negra? Ele é o nosso bom pastor, né? Mas não é o único pastor, né? Existe essa função pastoral, sempre alguém vai estar exercendo junto de uma comunidade. Em família, às vezes os pais, né, vão ter essa função pastoral. No movimento religioso, você tem sempre alguém com essa figura pastoral. A gente teve aqui, né, a figura do Chico, né? Com essa figura pastoral, essa função, até porque as ovelhas, elas não tinham um proprietário. Isso é bacana de entender também na cultura da época, né? As ovelhas eram de toda a comunidade, elas eram de toda a aldeia. E aí, dentro da aldeia, tinha lá a figura de um pastor veterano, mas tinha a figura dos adolescentes. Davi, o rei Davi, era um adolescente, né? Que é aquele aprendiz de pastor que auxilia nesse processo. Então, não é a figura de um pastor. Agora, quem guarda a entrada do redil, que faz, né? Pode entrar as ovelhas dóceis, né? A serem apacentadas, mas tem a figura do malfeitor, e ele faz essa triagem ali, é a figura do pastor mais experiente. Jesus seria esse bom pastor, esse pastor experiente, esse pastor veterano, né? Que está ali ensinando os outros pastores como é que se conduz em segurança o rebanho. Mandem as suas mensagens, as suas perguntas para o nosso convidado. Vamos ter hoje participações, porque o tema hoje nos revela realmente muitas reflexões. Vou passar um pouquinho para a mesa agora. Maldonado? Vamos lá. Você falou uma coisa interessante a respeito dos ladrões, dos lodos, etc., né, que atacam, né? Fazendo jogando para os dias atuais, né? A gente vê na imprensa, dá a impressão que hoje os lobos, né, estão ganhando esse jogo. Então, isso cria aí uma mentalidade de desânimo na maioria das pessoas, porque a divulgação de coisas ruins é muito maior, né? Como dar um ânimo nas pessoas para acreditar mais, ter fé no nosso
no nosso bom pastor. Em diante de todo esse quadro, né, negativo que a gente vê, parece que o quadro negativo dá mais ibope, não? Parece não, é mesmo, né? Então, como o bem é silencioso e o mal é barulhento, como passar para as pessoas acreditar mais no nosso bom pastor? É interessante que a nossa psique ela é composta de personas, né? Somos muitas vozes interiores, né? A gente sempre tem uma tendência a interpretar a questão do malfeitor, do chacal, né? Do lobo, do assaltante, que é citado nessas parábolas de Jesus, como um adversário externo. E, na verdade, é um adversário interno, né? Nós somos assaltados ou surpreendidos ou emboscados por aquilo que ainda há de infeliz a nossa personalidade, né? Então, existe uma tendência feliz, uma tendência, uma inclinação positiva para o bem, para a verdade, para a justiça, para o amor, que já é nossa, que já faz parte de nós, mas ainda existe aquilo que Allan Kardec trabalha tão bem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? As nossas tendências inferiores, né? As nossas inclinações infelizes, elas que nos surpreendem. Então, Jesus nos guarda contra esses perigos internos, né? Quando a gente é invigilante, orai e vigiai, para não cair em tentações, né? Ou seja, para não cair nas armadilhas que o homem velho arma para o homem do porvir, para o homem do amanhã, né? É ele que nos dá a rasteira. É ele que nos assalta quando a gente menos espera. Então a gente tem que estar em constante vigilância. Não é contra os outros, né? É contra nós mesmos. Afinal de contas, eu escolho o que eu quero ver na internet, eu escolho o que eu quero ler nos jornais, eu escolho o que vou conversar com o moço da padaria na fila do pão, eu escolho o que eu vou, qual humor eu vou ter no ambiente de trabalho, eu escolho. Então, quando eu caio, quando eu sou assaltado, ou quando eu sou capturado por uma fera, essa fera, ela é íntima. Esse malfeitor é o malfeitor do passado, que ainda vocifera interiormente em mim. Então, a lição do bom pastor é essa, ele tenta nos guardar em vigilância, mas às vezes a gente se desgarra. E é uma coisa interessante, e aí a gente está fazendo esse diálogo entre João e Lucas, né, entre a passagem do bom pastor em João e a parábola do bom pastor que perde uma ovelha em Lucas, né? Quando uma ovelha se perde e ele deixa as 99 no redil, em segurança, né? E sai em busca da que se perdeu. Porque a comunidade, ela só se sente completa se todas as ovelhas estiverem lá. Se uma estiver faltando, o sofrimento é comunitário, né, de um, né? E ele parte em busca dela e resgata ela. E a ovelha, o único mecanismo de defesa que ela tem é estar no grupo. Quando ela está solitária, ela está em perigo. E aí ela vai balir. O balido da ovelha é chamando o grupo para resgatá-la. Ou, no caso, chamando o pastor. Então ela vai balir desesperadamente. Ela vai balir tanto que ela fica fraca. Ela fica tão fraquinha que ela não consegue mais andar. Ela fica prostrada. Se ela estiver numa gruta, ou se ela estiver num vale, ela vai cair ali e vai ficar balindo ainda cada vez mais fraquinho, e é onde ela fica mais vulnerável ao adversário, nesse momento de desespero. Mas o pastor ele vai escutando ela pelo balido, ele encontra ela pelo balido, e quando ele encontra ela não tem força para caminhar acompanhando. Então ele pega ela e põe atrás da nuca, nos ombros, né? E leva ela, porque ela não tem mais força para caminhar. E leva ela até o redil, onde ela vai recobrar as forças dela, né? Quantos de nós, em momentos de invigilância, caímos, né? Ou seja, nos desgarramos, nos afastamos do redil, nos afastamos do bom pastor, e aí, às vezes, o nosso negativismo, as nossas queixas, as nossas reclamações, são balidos de desespero, né? O nosso mau humor são balidos de desespero. E a gente interpreta pessoas que estão assim, mal-humoradas, ou agressivas, ou hostis, ou ásperas, como pessoas más, negativas. Eu quero distância daquela pessoa. E, na verdade, ela é uma ovelhinha que está balindo,
desesperado para ser resgatada. E a espiritualidade, quando a resgata, sente que ela está frágil. Muitas pessoas entram na casa espírita querendo um passe, querendo uma palestra, elas já estão nesse grau de desfalecimento, de fragilidade, elas não têm mais força para nada. E é muito lindo como a espiritualidade a toma nos braços, a semelhança do pastor, até que ela recobre forças, né? Só que tem um dado curioso. Aquela ovelha, como ela tem a tendência a se desgarrar, ela tem a tendência a ser fujona, os pastores da época de Jesus, eles iam com um cutelozinho, um canivetezinho, e feria ela no nervo ciático ali, na pata traseira. Fazia um machucadozinho leve e aplicava um anestésico, um unguento, uma erva, para cicatrizar devagar. Porque durante o tempo de cicatrização, doendo, ela não conseguia caminhar com desenvoltura. Então, ele tinha que andar com ela nos ombros. Enquanto ela estivesse recuperando. Por isso que a gente sempre vê pinturas antigas, né? O pastor, o redil cheio de ovelhas, mais uma nas costas dele. É a que está machucadazinha, né? Enfaixada. Esse tempo que ela fica ali de recuperação, sob a proteção direta, física, em contato direto com o bom pastor, ela se habitua ao cheiro dele. Depois, quando ela se cura, ele solta ela, libera ela, mas ela tem a referência do cheiro dele. Então, ela vai se movimentando livremente, porque ela tem essa liberdade, né? O nosso livre-arbítrio. Mas sempre que ela sente que o cheiro dele, o odor dele fica mais frágil, é porque ela está mais distante. Aí, o que ela corre e faz? Vai farejando ele para ficar sempre perto dele. Então, a espiritualidade, às vezes, nos fere com um problema, uma dificuldade que a gente não esperava, e a gente busca na oração a proximidade com os benfeitores maior, né? A gente busca mais espiritualidade, e a gente fica tão aconchegado e se habitua tanto a isso, que depois, quando a gente começa a se distanciar por algum motivo, por alguma distração, por alguma invigilância, né? Quando os malfeitores íntimos começam a nos afastar dela, a gente sente falta e volta para a proteção do bom pastor, né? Ou seja, resumindo, a gente tem que, independentemente dos lobos externos, lutar, como disse Jesus, contra os lobos internos. Independentemente dos externos, né? E seguir em frente, porque vai continuar. Os lobos externos, como você falou, são ovelhas, né, que ainda não encontraram o caminho. São ovelhas balinas. Na verdade, só existem lobos internos, né? E longe de nós, algumas que estão no redil e algumas que estão balindo, desesperadas, querendo ser resgatadas. Né? E pensar que nós já fomos essas ovelhas também, né? Ou ainda somos, né? Ou ainda somos. Porque não é o fato de estarmos num programa de rádio ou na casa espírita que nos faz ser salvos, né? Não, mas não baixa a nossa bola também. Nós estamos tentando. Não, estou falando por mim. Falei no plural, me desculpe. Não, a nossa, incluindo você. Não, vamos pensar algo. Principalmente eu. Vamos lá. Aloísio, no versículo 10, no 10:16, ele fala: tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. O que seria essas outras ovelhas que não estão em seu aprisco? Explica para nós. Olha, interessante como essa metáfora das ovelhas ela é mais fortemente trabalhada, apesar de citada em João, em Lucas. E lá no livro Paulo e Estevão, a gente tem uma surpresa quando a gente descobre que a estrutura do Evangelho de Lucas não foi escrita por Lucas, a estrutura daquele livro foi escrita por Paulo, né? Em Cesareia Marítima, Paulo já está preso, Emmanuel narra que Lucas visita Paulo, e ele entrega os pergaminhos que ele tinha já de anotações para Paulo, para Lucas, e fala, ó, completa com o que estiver faltando. Por exemplo, entrevistar Maria sobre o nascimento de Jesus. E aí Lucas vai para Éfeso, ficar um tempo com Maria, né? Isso está tudo narrado no livro Paulo e Estevão. Então, a ovelha perdida é Paulo, porque no centro do Evangelho de Lucas, a gente tem que lembrar que não era um livro como esse aqui, assim, né? Na época eram pergaminhos, eram rolos, e eles eram abertos do centro para a extremidade. Então, o autor de qualquer livro na época, ele colocava o núcleo, o ponto central do texto dele, no meio, na parte central do livro,
porque quando a pessoa abrisse o pergaminho, ela ia dar de cara com aquilo. E no Evangelho de Lucas, o epicentro, o núcleo central, é a sequência, né? Com a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. São a narrativa principal. E aí Paulo situou, que foi ele que situou aquilo ali. Porque ele é a ovelha perdida. Quando ele sai de Jerusalém, com uma comitiva de soldados do Sinédrio, para ir capturar Ananias em Damasco, ele está balindo, desesperado. Né? O Emmanuel tem um cuidado de escrever que ele não comia, não dormia, ele estava deprimido, né? A consciência já agindo. Quando ele encontra com Jesus, ele está totalmente desfalecido. E ele cai de joelhos, né? E aí ele pergunta para Jesus, na entrada da cidade de Damasco, o que queres que eu faça? E a primeira ordem de Jesus é levanta-te, né? Levanta-te, vai até Damasco, e lá o meu discípulo te dirá o que fazer, que seria Ananias. Mas a primeira ordem é levanta-te. Quer dizer, ele está se dirigindo a uma ovelha desfalecida. Eu estou citando Paulo porque é Paulo que vai buscar as ovelhas de outros apriscos e vai reuni-las todas, né? Sem Paulo, o cristianismo ficaria restrito a Jerusalém, ao colégio apostólico, né? Aos 11 discípulos que permanecem trabalhando com Jesus. A igreja de Jerusalém, a casa do caminho, estaria restrita ali. Mas é Paulo que entende isso, que se Jesus era bom pastor, ele era um bom pastor universal. Então é ele que parte em viagem, né, pelo Mediterrâneo, reunindo todas as ovelhas de todos os apriscos num só aprisco, né? Paulo inaugura a universalidade do cristianismo, da qual a gente é herdeiro. Então você pode pensar nessa universalidade numa perspectiva geográfica, né? O Brasil, essa ideia ingênua que a gente tem e a interpretação superficial que muitas vezes a gente faz da obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dá a ideia de que o Brasil é o aprisco ou o redil das ovelhas, né? E o que está fora desse redil é a ovelha perdida, e não é bem assim, né? A gente tem um núcleo de irradiação de ideias, mas essas ideias não pertencem a esse núcleo, elas estão irradiando justamente porque elas são patrimônio da humanidade. Então você, ao reconectar-se a outros núcleos de trabalho fora do Brasil, é tentar organizar um único redil. Quando você, por exemplo, sai da perspectiva religiosa, né, o espiritismo é a religião do futuro, Allan Kardec diz que não, ele não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Então, ele não isenta a existência, a possibilidade de existência de outras religiões no futuro. Só que todas vão estar impregnadas de um conjunto de ideias que, por um acaso, fazem parte também do movimento espírita. Então, você pensar, no futuro toda a humanidade vai ser espírita? Não. No futuro, muitos espíritas podem estar reencarnados em outros núcleos religiosos, em outras famílias religiosas, vivendo as tradições e a liturgia desses cultos religiosos, mas impregnados das ideias que aprenderam nessa existência com o espiritismo. E aí você torna tudo um redil só, um aprisco só, né? De pessoas de vários ambientes religiosos. Você pode também romper o redil social, né? O IBGE, em 2022, confirmou algo que já tinha sido constatado em 2010, no censo de 2010, de que o movimento espírita é majoritariamente um movimento religioso feito de pessoas de classe média, com alta escolaridade, uma boa parte com curso superior, ou seja, existe um núcleo de concentração de atividade nesse nicho social, mas ele não pode ficar restrito a esse nicho social. O movimento espírita não pode ver nas pessoas com baixa renda só o assistido do final de semana numa tarefa de distribuição de pães, não. As ideias espíritas precisam também se irradiar para todas as classes sociais. Mas para isso também a gente precisa sair da nossa linguagem, muitas vezes erudita demais, intelectual demais, e falar a linguagem do povo, que é o que Jesus fazia, né? O que ele faz na Galileia, da antiguidade. Então, a gente vai percebendo que esse aprisco mais amplo, ele rompe as barreiras geográficas, ele rompe as fronteiras religiosas, ele rompe as cercas sociais, né? Que é o que Paulo fez.
Paulo sai e vai falar para todas as religiões, ele vai falar para todas as aldeias, vai falar para todas as classes sociais, porque ele, como ovelha resgatada, sabe a importância do bom pastor para qualquer pessoa, em qualquer lugar. A nossa companheira Nilceia Bedoni diz assim: precisamos domar a fera interna que ainda quer nos dominar. Essa é a verdade que liberta? E aí, Nicéia, vem a outra metáfora que é trabalhar no Evangelho de João, porque João, ele pega do versículo 1 do capítulo 10 até o versículo 16 e trabalha com a metáfora do pastor e da ovelha. Só que até o versículo 10, ele trabalha ele como a porta das ovelhas. E do versículo 10 em seguida, ele é o bom pastor. É uma estratégia que ele utiliza, em que ele se situa em dois elementos possíveis da mesma metáfora, né? E quando ele vai falar que ele é a porta das ovelhas, ele deixa campo de análise para um texto brilhante do Emmanuel, né? Até eu tinha selecionado ele aqui, que está no livro Fonte Viva, né? Que é da coleção Fonte Viva, inclusive, que é Ante o Cristo Libertador. Olha, a sua pergunta foi sobre aquilo que liberta, né? E aí, nesse texto, o Emmanuel ele fala o seguinte: existem várias portas, vários falsos redis, né? Existe a porta da popularidade, da fama. Hoje, com a rede social, todo mundo busca alguma notoriedade ou popularidade com as suas postagens, né? As pessoas são fascinadas pela ideia de viralizar uma postagem, uma ideia, um comentário. Então, as pessoas querem ser conhecidas, ficarem famosas. Existe a porta do conforto material, né? A tecnologia trouxe várias possibilidades, mas o conforto material exige também a posse financeira, essa é uma outra porta. Existe a porta do poder político, a porta do poder institucional, o cargo de liderança, de chefe, né, nas empresas, nas instituições. E aí, quando eu falo instituições, eu incluo, inclusive, as federativas e as casas espíritas. Então, há várias falsas portas de salvação e de libertação. Quando você acha que a notoriedade pública, o poder sobre as pessoas ou o conforto excessivo vão ser a sua salvação ou libertação, que em hebraico é a mesma palavra, inclusive, Yehoshua, que é o nome de Jesus, né? Porque a gente sabe disso, mas Yehoshua quer dizer salvação. E é a mesma palavra para libertação. Salvar e libertar é a mesma coisa. Da perspectiva ocidental, a gente acha que salvar é livrar da morte. Para o hebreu daquele tempo, não. Salvar é livrar da escravidão. Ser escravo é pior do que estar morto. Então, eles temiam mais a escravidão do que a morte. Então, quando Jesus se apresenta, né, o anjo vai falar, o Espírito puro, Gabriel, vai falar para Maria que o nome do menino seria Yehoshua, seria Jesus, né? É porque ele é a salvação. Né? Ele é a salvação. Ele é a libertação. Ele é a única porta que liberta. E aí o Emmanuel, nessa mensagem, ele vai dizer que a única porta que liberta, ou seja, a do redil, do bom pastor, a porta que é guardada por ele, é a porta do sacrifício pessoal. Então, uma coisa poderosa que Emmanuel fala também no livro Renúncia, que o cristão tem que saber perder. Perder, levar prejuízo. Prejuízo familiar, quando a família te dá as costas. Prejuízo financeiro, quando você perde um emprego ou te falta recursos. O prejuízo na saúde física. A gente sabe ter saúde, a gente adora ter saúde, mas a gente não sabe adoecer. Então, todas essas situações de prejuízo no mundo, a gente tenta fugir delas. Não que você vai persegui-las, correr atrás delas, que ninguém gosta de sofrer. Mas você não vai se indispor com elas, você não vai ser refratário a elas. Você vai abraçá-las com resiliência. E abraçar as situações difíceis ou desafiadoras com resiliência é entrar pela porta das ovelhas, é entrar pela porta do bom pastor, que muitas vezes inclui o anonimato, a miséria financeira, a miséria material, a falta de prestígio em sociedade, ser o páreo no mundo, que é o que o Cristo foi. Durante os 33 anos de existência material dele, ele era um páreo, ele era um marginal na sociedade da época.
Estamos conversando com Aloísio Elias, da cidade de Uberaba, hoje com o tema O Bom Pastor. Aloísio, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o Reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com Reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também Reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com Aloísio Elias, da cidade de Uberaba, a respeito de O Bom Pastor. Vamos mandar um abraço para todos os nossos ouvintes e internautas. Primeiramente para você que está nos ouvindo nas ondas do 1070 da Rádio Piratininga. E para você que também já escreveu aí no chat o seu bom dia e está automaticamente concorrendo aos livros. Vamos mandar um abraço para, deixa eu só ver aqui, Liz Garbi, Nilceia Bedoni,
Luciana Benite Vaz de Moura, Daniele Cristina Dias, Reinaldo Lima, Vera Maria Vaz de Moura, Juscelia Moreira, Marina de Fane, Rosângela Pinheiro, Antônio Avelino, José Antônio Foganholo, Cristina Avelino, Maria José Dangió, Cláudio Michelon de Piracicaba, um abraço, Cláudio, Marcel Maldonado, Paula Maldonado, Virgínia Rose Baral de Lima, Ana Maria Aparecida, Maria Aparecida Richieri, Silvia Hernandes, Vanessa Aiza, Valéria Gromboni, Silvia Hernandes, Inês Bonini, Rafael Lima, Ana Célia Alves Salles Castelo e Darley Virgílio. Um grande abraço para todos vocês. E vamos para o sorteio dos 2 livros. O primeiro, do Rogério Coelho, não é, Maldonado? Gente, Visão Espírita do Evangelho. Visão Espírita do Evangelho. Quantos no sorteio? 27. 27. Aloysio, é sempre o convidado que faz o sorteio, né, dos nossos livros. Fala um número para nós de 1 a 27. Dia do meu aniversário, 13. 13. Isso. Cláudio Michelon. Paulo Michelon, aí de Piracicaba, ganhou o livro, então, do nosso querido companheiro Rogério Coelho, Visão Espírita do Evangelho. E o segundo? Por que as coisas ruins acontecem? Gordon Smith. Então vamos lá, mais um número. Dia do aniversário do meu filho, 23. 23. Inês Bonini de Bauru. Inês Bonini ganhou, então, Por que as coisas ruins acontecem, de Gordon Smith. Voltando, então, agora para o assunto, Anderson, você tem uma pergunta para o nosso convidado? Aloysio, gostaria que você falasse para nós a diferença do bom pastor, que está lá no ensino na parábola, e do pastor assalariado. Deixar um pouco claro para o pessoal das ondas da rádio a diferença do pastor que dá a vida, o amor, e do pastor assalariado. Eu já comecei a explicar isso inicialmente, né? Mas eu não aprofundei. Então, você tem 2 figuras no trato, no cuidado com as ovelhas, né? Você tem a figura do veterano, do mais experiente, que é aquele pastor que é o grande responsável pelo redil todo, mas ele tem 2 funções. Primeiro, ele tem a função de coordenar o trabalho dos auxiliares, que seriam esses pastores comissionados ou assalariados, que são normalmente os mais jovens, né? Bem jovens mesmo, adolescentes, e também transmitia o ofício, transmitia a profissão, né? Se a gente pegar a metáfora e transpor para a questão da escala espírita, na questão 100 do Livro dos Espíritos, né, você vai ter espíritos que são já aqueles que cumprem função de operários do bem, junto a uma comunidade planetária, né, no caso nosso a Terra, e tem aqueles que são gênios celestes, aqueles que fazem a gestão dessa falange de operários, dessa falange de trabalhadores, né? Eles têm estágios evolutivos diferentes, mas com funções, em essência, iguais, idênticas. Tomar conta do grande rebanho humano, né? Mas, como os estágios evolutivos são distintos, o grau de responsabilidade é diferente. Enquanto um é aspirante a bom pastor, o outro já é o bom pastor, que é o que guarda a porta, é o que determina a movimentação do rebanho. E aí que entra a questão do governo da terra, né? A gente fica, às vezes, tão agastado, sofrendo tanto com o governo da terra, né? Quem governa a cidade, quem governa o estado, quem governa o país, quem governa o mundo. E lá no livro Boa Nova, no capítulo Sermão do Monte, Jesus tem uma conversa com Levi, com o discípulo Mateus, e Mateus está muito interessado em evangelizar os líderes da terra, né? O quem ele julga pastores. Na visão, às vezes, inicialmente ingênua de Mateus, os pastores do rebanho humano é o imperador de Roma, é o sumo sacerdote em Jerusalém, é o rei Herodes, é o governador Pilatos. E Jesus dá uma fala dura com ele. Jesus fala para ele, Mateus,
ele fala para Jesus, mestre, a gente não tem que levar o evangelho primeiro nesses que governam o mundo? E Jesus fala para ele, Mateus, quem governa o mundo é Deus. E eu me lembro que eu fiquei pensando nisso, eu era mais jovem quando eu li a primeira vez, não entendi, anos mais tarde, que depois que você perde algumas pessoas em família por via do desencarne, né? E também assiste muitas pessoas conhecidas e muitos líderes desencarnarem, às vezes inesperadamente, que você começa a entender aquele que está na porta das ovelhas, que controla o fluxo, né? Quem controla o fluxo de reencarnação e desencarnação é Deus, no caso nosso especificamente da Terra, é o Cristo. Ele decide quem nasce, ele decide onde nasce, ele decide com quem que vai conviver ao nascer, e ele decide também a hora que desencarna, como desencarna, em que época da vida você desencarna. Então, quem controla isso, controla tudo. Quem controla o fluxo das encarnações e das desencarnações, controla tudo. Então, o bom pastor, o pastor que governa todo o redil, que não é o pastor assalariado, ele tem essa função de controlar o fluxo. E ele diz, agora, né, algumas pessoas, eu sou professor de história, né, e às vezes pergunto, como é que você lida com essa questão dos personagens históricos e o conhecimento espírita? É simples, para mim está muito claro que muitos dos colonizadores portugueses que se excederam na colonização, depois tiveram que reencarnar em aldeias indígenas e foram vítimas da violência de outros, ou tiveram que reencarnar entre os cativos africanos, né? E muitos desses africanos e muitos desses indígenas reencarnaram em famílias portuguesas e foram bons senhores de engenho, generosos com seus cativos, muitas vezes abolindo a escravidão em suas propriedades, porque já sofreram antes, previamente, o peso da escravidão ou do morticínio. Quer dizer, quem é que faz essa dança das cadeiras? Quem é que desloca os personagens, reencarna em famílias antagônicas, muitas vezes? É o Cristo, é o bom pastor. Então, o pastor soberano é aquele que controla o fluxo das reencarnações. E os pastores assalariados são aqueles que auxiliam as ovelhas nesse fluxo, nesse trânsito, que são os nossos benfeitores espirituais. Agora no chat, o nosso companheiro Sérgio Luiz Destro diz assim: bom dia. O bom pastor é aquele que é nosso mentor espiritual, que tem tanto trabalho para nos orientar no bom caminho pela inspiração da consciência? O bom pastor é o Cristo, né? O bom pastor, a figura do bom pastor é o governador de orbe, né? É o gestor de todo o processo evolutivo na Terra. E os pastores operários ou pastores auxiliares, né? São esses benfeitores que o Sérgio menciona na pergunta, né? Que nos auxiliam nesse processo. Basicamente, o canal de comunicação, ele é a consciência, né? Ele não é o aparelho vocal. Então, a gente se engana se a gente cair na ingênua perspectiva de que o programa de rádio, a minha fala desse momento, ela vai ser suficiente para despertar alguém do erro, ou o resgatar do erro. Não, não vai. Não se não atingir a consciência. Para poder despertar, tem que atingir a consciência. Agora, a consciência, ela tem que estar desperta. Para ela ouvir, ela tem que estar acordada, ela tem que estar desperta. E quem acorda a consciência é a dor. São os mecanismos de dor. Aliás, o Chico, ele tinha uma anedota interessante sobre essa ideia de bom pastor. Ele falava assim, quando perguntavam para ele comentar essas parábolas, né? E o Chico dizia assim, olha, o bom pastor é o Cristo. Os pastores auxiliares são os benfeitores de nossa vida. Agora, o cão pastor, e todo pastor tem o seu cão, o cão é a dor. E ele dizia assim, muitas vezes, quando a ovelha se desgarra, quem vai auxiliar o pastor nesse resgate é o cachorro, é o cão pastor. E às vezes ele volta com ela, resgatada do perigo, mas entre os dentes. Entre os dentes. Então, a consciência é o canal de escuta, mas para ela ouvir, ela tem que estar desperta. E quem desperta a consciência é a experiência dolorosa. Que ela não
né? Ela não é inevitável, mas ela é necessária. Ok. Maldonado? Veja bem, já estamos terminando o programa. Eu já vou agradecer aí ao Aloísio. Tá frio aí, Aloísio? Minas é mais frio. Tá bem frio. Agradecer aí mais uma vez a sua presença, né? Seus esclarecimentos, e realmente o que me ficou de tudo isso aí realmente é aquilo que falou no começo, é combater os nossos lobos internos, né? Esse acho que é o caminho mais difícil, a nossa reforma íntima, acho que é por aí, né? E a gente tem que focar nisso aí e esquecer, né, um pouco o que está acontecendo fora. Mas só lembrando, terça-feira, um evento lá especial lá no Cefec, né, o lançamento do livro do Gandolfo, André Gandolfo, e mais um pouco de música para elevar ainda mais o padrão vibratório nosso lá. Então, reforço o convite, né, terça-feira, lá no Cefec, às 20 horas. Anderson? Aloísio, foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, amigo. Trazendo essas informações bem detalhadinha, puxando lá da antiguidade, fazendo o link com o momento agora, com o nosso íntimo, com o desenvolvimento que temos que ter íntimo na nossa moral. Foi muito, muito maravilhoso. Esperamos que você tenha agenda para o ano que vem para nós novamente. E agradeço aí ao Edson, ao Rick, ao Guilherme, pessoal todo do chat aí que fez pergunta, participou das ondas da rádio. E hoje, passando para relembrar, lá no Cefec, uma palestra às 2 horas, depois temos o passe e o atendimento fraterno. Um excelente dia e um excelente final de semana a todos. Reiterando o que eles falaram, Luiz, gratidão por aceitar nosso convite. Foi uma explanação, assim, brilhante, e que se o Edson ficou a parte dos lobos, para mim ficou a parte do cão agora, que realmente a gente não tinha se atentado à figura do cão pastor e realmente a dor. Isso foi de uma profundidade incrível e nos dá uma reflexão mais ainda sobre o nosso papel como essas ovelhas. Suas palavras finais. Agradecer a família espírita do Estado de São Paulo pelo convite generoso, né? E que o bom pastor nos guie, e se necessário que ele utilize o cão da dor para nos despertar a consciência nos momentos em que a gente estiver adormecido, entorpecido pelos prazeres e as alegrias vãs do mundo. Gratidão, Aloísio. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado e uma semana de muito estudo, trabalho e aprendizado. E até o próximo programa, Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz.